E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corde chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e, de continuo, orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Vamos para o versículo de número 30. Ou melhor dizendo, versículo 29. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora nona. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Iope, e manda chamar Simeão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simeão, curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizestes em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E, abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Podeis sentar rapidamente para nós podermos orar pela família. Vou manter bem curto, bem breve, devido ao horário. Amém? Glória a Deus. Quem pode dar glórias a Jesus? Cornélio, ele é um centurião. Centurião é uma forma de um capitão, da qual era colocado pelo Império Romano sobre 100 soldados. E ele tinha potência militar e política, da onde ou no local da qual se encontrava. E a Bíblia vai dizer que esse centurião era diferente dos demais centuriões. Quem estudar história, quem pegar livros, pode ser até livros comuns de historiadores, você vai ver que os centuriões da antiguidade eram pessoas brutas, pessoas cruel, pessoas muitas vezes imoral, tanto verbal como também as suas atitudes. Era pessoas sem afeto, muitas vezes cruéis. Era verdadeiras máquinas de guerra, máquinas sem sentido, sem piedade. E a Bíblia vai dizer que esse centurião destacou, porque mesmo ele sendo treinado conforme o sistema de Roma, ele não deixou ser corrompido, ele não deixou ser estragado, ele não deixou se enfraquecer e vacilar, porque tem muitas pessoas que se espelham no estudo, na profissão, na educação que o mundo oferece. Mas o mundo muitas vezes corrompe. O mundo muitas vezes é cruel. O mundo muitas vezes nos ensina a ser bruto, ser pessoas sem piedade, sem compaixão. Nós mais queremos viver como animais na questão de sobreviver, do que na verdade viver com afeto humano, de reconhecer quem está ao nosso lado, de reconhecer quem está ao nosso redor. E a Bíblia vai dizer que esse Cornélio, ele tinha algo diferente que destacava, mesmo sendo um homem de guerra, um homem que não chegou por chegar onde o status que ele estava diante o governante ou o militar política que ele estava diante de Roma. Ele teve que estudar, ele teve que treinar, ele teve que desenvolver.
mas mesmo assim não deixou se corromper. A Bíblia diz que ele chegou a morar entre os judeus. E algo que comove a mim aqui nesta noite é que ele creu e acreditou em um só Deus. Os romanos tinham vários deuses. Os romanos adoravam e serviam vários tipos de imagens. Cada um deles tinha o seu nome, o seu significado e o seu propósito. Mas esse Cornélio acreditava em somente um Deus. O Deus que criou os céus, a terra, todas as coisas que se há. O Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O Deus da qual é um Deus da qual não necessita de nada da terra para ser Deus. Não precisa de mim para poder simbolizar ou colocar como Deus. Ele já é o que é, independentemente das circunstâncias ou coisa da terra. E algo que me chama a atenção é que a Bíblia não fala como ele chegou a essa crença. Ele não explica conforme ele chegou a temer e servir esse Deus. Mas a Bíblia vai dizer que ele conhecia os mandamentos de Moisés. Ele conhecia a lei da qual era sagrado para os judeus. E a Bíblia vai dizer que ele tinha muito mais atitude do que muitos no seu tempo. Porque ele não pensava somente em si. Ele não só pensava na sua vantagem de estar como capitão, de ter poder de mandar ou desmandar em pessoas, em poder fazer ou criar o que deseja, em poder roubar, ou às vezes, como ele está em terra estrangeira, quem não sabe, os romanos eram cruel. Ele podia roubar a terra, ele podia matar quem era poderoso para tomar herança, ele podia subordinar quem ele queria, porque ele estava como capitão, ele estava com potência para isso. Mas eu destacava aqui é que ele não fazia nada destas coisas. A Bíblia dizer ao contrário, as pessoas amavam, as pessoas o amavam, as pessoas o referenciavam, as pessoas o destacavam, devido à forma que ele vivia entre aquele povo, como diz aqui em italiana. E a Bíblia vai dizer para mim que esse homem era tão temente a Deus, que tudo que ele executava, tudo que ele fazia, todas as suas obras, estava baseado em referenciar a Deus, em executar ou realizar para a vista de Deus. Tudo que ele fazia, ou tudo que ele queria fazer, ele queria demonstrar a Deus a honra, demonstrar a Deus o louvor, demonstrar a Deus a gratidão, demonstrar a Deus que ele é digno, demonstrar a Deus que ele merece, demonstrar a Deus que ele é fiel. Então ele fazia todas as coisas em sua rotina de vida, para assim destacar suas obras, da qual diz Jesus ao seu discípulo, que as obras que executamos que são boas, devem ser vistas por todos, para que assim glorificai o vosso Pai que está no céu. E esse Cornélio fazia isso, um homem de respeito, referência, um homem que era pai de família. A Bíblia fala que ele era pai de família. A Bíblia não fala a quantidade que eram os seus filhos, a Bíblia não fala quem era a sua esposa, mas a Bíblia fala que dentro da sua casa era a sua voz, dentro da sua casa tinha disciplina, dentro da sua casa tinha educação, dentro da sua casa tinha referência e tinha respeito pelo Deus que ele servia. E eu provo isso dentro da Bíblia. A Bíblia diz que não somente ele temia a Deus, mas todos também que estavam na sua casa. E naquele tempo existiam escravos, naquele tempo existiam escravas, naquele tempo existiam concubinas ou concubinos. E a Bíblia vai dizer que todos da sua casa respeitavam o Deus da qual ele falava, respeitavam o Deus da qual ele servia, respeitavam o Deus da qual ele referenciava. Nós podemos ver que esta história é mais ou menos 2000 anos atrás. Um homem que nem tinha recebido o Evangelho, um homem que nem tinha recebido a graça, um homem que nem tinha recebido a palavra do Evangelho que temos em nossa mão nesta noite. Mas era um homem que ensinou toda a sua família a temer um Deus que é para muitos invisível, mas é vivo na presença daquele que crê e acredita nele. Que às vezes não tem sentido de acreditar em um Deus tão distante, mas aquele que o tem em seu coração, ele está mais perto do que qualquer coisa você pode imaginar que esteja perto de você.
E Cornélio vai demonstrar um destaque, por quê? Porque não somente ele servia a Deus, está no versículo de número 2. Ele diz que ele servia e toda a sua casa. Sem acepção. Porque se um dos seus criados não servia a Deus, ele não poderia falar toda a casa. A Bíblia não mente. A Bíblia não engana. A Bíblia não suborna. A Bíblia não manipula. A Bíblia não frustra. A Bíblia não deixa questões e perguntas no ar. A Bíblia é preto no branco. A Bíblia é transparente. A Bíblia é a verdade. A Bíblia é a palavra da boca de Deus falando conosco. E a Bíblia fala que uma coisa é impossível para Deus, e isso é mentir. Então, se esta palavra é a boca de Deus, tudo que está aqui nunca será mentira para nossas vidas. Nunca será confusão para a nossa vida. Nunca será frustração para a nossa vida. Nunca será engano para a nossa vida. Mas será luz, será um mapa, será um guia, será um consolo, será uma força, será ânimo, será vigor, será potência, será tudo da qual nós necessitamos para ser cada dia melhor diante da presença desse Deus que está no céu. Se Cornélio sem esta palavra já era o que era, quem somos nós no século 21 para não poder ser melhor? A Bíblia diz que toda a sua casa vivia temente a Deus. É o que falta hoje em dia. Quantas casas de cristãos estão em divisão? Quantas casas de cristãos estão completamente como inimigos? O pai serve a Deus, mas a esposa serve o mundo. A esposa adora a Deus, mas o esposo está com vontade de só ficar atrás do futebol. A esposa e o pai, melhor dizendo, o esposo e a esposa vão à igreja, mas os filhos só querem coisas do mundo. Os filhos só querem prazer das coisas temporâneas desta terra. Tem uma coisa errada nisso. Tem uma coisa confusa nisso. Porque se um homem sem o evangelho conseguiu estimular toda a sua família a temer a Deus, quanto mais nós que falamos todo dia de um Deus poderoso. Quanto mais nós que temos a palavra com 66 calibre, que é a palavra de Deus, que tem conselho, que tem educação, que tem disciplina, que tem estrutura, que tem todos os tipos de hábitos ou aspectos que nós necessitamos para mostrar ao povo ao nosso redor e dentro da nossa casa, que o Deus que nós vivemos, o Deus diante de nós estamos, não é um Deus de brincadeira. Não é um Deus criado pela imaginação do homem. Não é um Deus projetado conforme as necessidades do homem. Não é um Deus colocado na estante somente como se fosse um troféu de prosperidade ou bênçãos materiais. O Deus que nós servimos é a questão de nós existir. É a questão de nós poder ter fôlego para existir, para viver. É motivo de nós ser heranças, porque a Bíblia fala que os filhos são heranças de Deus. Um dia tua mãe te concedeu, você é herança do Senhor. E assim também devem ser os teus filhos. Os teus filhos devem ser heranças do Senhor. Então nós vemos que a palavra de Deus é fiel para nos dar uma lição de vida aqui nesta noite. Que é aquele que quer colocar ordem na sua casa. Aquele que quer colocar doutrina em sua casa. Aquele que quer colocar referência e respeito para o seu Deus na sua casa. Aquele que quer colocar motivação de cada pessoa entrar e sair da sua casa e reconhecer o Deus que você serve, é possível. Porque quem manda na casa não é a criança. Quem manda no lar não é o filho. Quem manda no lar às vezes não é tanto a esposa, é o esposo, é o cabeça da casa. É aquele que tem espaldo e responsabilidade sobre a esposa para cuidar, para tratar, para amar. Sobre os seus filhos para disciplinar, para educar, para instruir. E sobre aquilo que pertence a ele para poder tratar e cuidar com zelo da parte de Deus. Mas muitas pessoas estão divisão ou divididas em seus próprios lares. Acha tudo normal que o filho quer. Acha tudo normal que o esposo está vendo. Acha tudo normal da forma que a vida dentro de casa ocorre e acontece. Não, meu irmão, não está normal se não está dentro da palavra de Deus. Não está normal se a presença de Deus não está conosco dentro da nossa casa. Tem muitas pessoas frustradas dentro dos seus próprios lares. Tem muitas pessoas angustiadas e deprimíveis dentro da sua própria casa. O problema não está na casa, o problema está no ambiente.
O problema está de quem você está trazendo para dentro da sua casa. O problema é quem você está mais se referenciando dentro da sua casa. O problema é para que você mais está se dobrando e se prostrando para dentro da sua casa. Porque se você não estiver como Cornélio, acreditando que você serve um Deus vivo e tudo que você deve ou produz ou faz deve ser referenciado a Ele, a sua casa vai estar vazia sem Ele. A sua casa não vai ter a presença dEle. Uma família que só discute, uma família que só briga, uma família que só está em discordância. Onde está a presença de Deus nisso? Onde está a presença do Espírito Santo nisso? Uma família que os filhos não conseguem respeitar o seu pai. Uma família da qual os seus filhos não conseguem ver motivação nos seus pais. Uma família que os filhos têm que sair de casa para poder encontrar amor, para se encontrar querido, para encontrar atenção, para encontrar uma motivação na vida, porque o pai não tem tempo, a mãe não tem tempo, porque a vida é tão corrida no dia a dia só pensando nas coisas passageiras. Com teu filho, mostrar ao teu filho ou à tua casa o Deus que você está servindo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui nessa noite que é muito séria. Qual foi a última vez que você teve um culto na sua casa? Qual foi a última vez que você sentou na sua sala com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos e começou a colocar a palavra de Deus em ação? Começou a estruturar a tua casa, a tua família no que vai ter que mudar, no que vai ter que melhorar, no que vai ter que deixar. Por amor o Deus que você diz a servir. Ah não, lá casa não é assim não. Ah não, lá casa não é eu que mando não. É Satanás? É o diabo? É o mundo? É o sistema corrompido? Quantas vezes por semana você faz um culto no seu lar? Eu faço essa pergunta. Porque tem pessoas que devem fazer culto aqui na igreja. Tem pessoas que pensam que o culto é só aqui. Não, a Bíblia ensina de culto doméstico. Quando você senta com o seu filho na sua cama e você abre a sua Bíblia, já iniciou um culto. Quando você chega na sala e fala, esposa, senta aqui porque eu tenho um recado de Deus para a tua vida, começou outro culto. Quando você chega numa pessoa que está na tua casa, está fazendo aquilo que não é correto, e você abre a Bíblia e começa a disciplinar, corrigir, e estruturar na palavra de Deus, já começou outro culto. O culto não é só aqui. O culto não é só nesse ambiente, você recebe as palavras de Deus através de um homem ou de uma mulher que está inspirado pelo Espírito Santo para poder saciar a tua alma. Mas você também tem que estar como Cornélio, preocupado como está a tua casa. E a Bíblia vai dizer que Cornélio, então, ele recebe uma visita de um anjo na sua casa. E o anjo diz para ele, Cornélio, todas as tuas obras, a Bíblia fala como esmolas, todas estão em memórias de Deus. Mas Cornélio não tinha uma coisa que ainda estava faltando na sua vida, que era Jesus, que era o Salvador, que era o que muito mais ainda a sua história e o seu lar, a sua casa. E a Bíblia vai dizer que então o anjo convida ele a enviar pessoas para chamar um homem chamado Pedro, o apóstolo Pedro. Pedro está muito distante. Ele esperou 4 dias para receber Pedro na sua casa, mas com o coração ardente, com o coração pegando fogo, com a alma completamente sedente, com uma sede da qual nem água podia saciar a sede que ele estava, com uma fome que nem as comidas terrenas podia matar a fome que ele estava para poder receber o que ele receberia da parte de Pedro na sua história. A Bíblia vai dizer que o anjo o mandou mandar uns 2 ou 3 servos para chamar Pedro. Quando Pedro chega, estamos no versículo 30. Cornélio começa a dizer a razão e o motivo de ter o chamado. Mas sabe o que me chama a atenção? É que enquanto os servos de Cornélio estavam à procura de Pedro, Cornélio estava à procura de pessoas que queriam saber e reconhecer a salvação. A Bíblia diz que ele chamou os seus mais íntimos, os seus amigos mais presentes, mais íntimos. Ele chamou toda a sua família. Ele convocou todos aqueles que eram vizinhas mais chegadas a ele. E a Bíblia diz que ele abriu a porta da sua casa para todos ter o privilégio de receber o evangelho da parte de Pedro. Olha que culto glorioso. Olha que culto surpreendente.
Ele vai diante casa, diante amigos, porque naquele tempo não tinha celular, naquele tempo não tinha e-mail, naquele tempo não tinha rádio, naquele tempo não tinha nada de forma de que nós conhecemos como tecnologia, de ferramentas para ser mais rápido na comunicação. Mas ele pessoalmente, creio eu, que enviou cartas. Às vezes, dependendo das pessoas que ele tinha que era mais chegado, ele foi pessoalmente para fazer um convite, para falar com eles o que ocorreu com a sua vida. E algo precioso, algo misterioso, algo surpreendente estava para acontecer dentro da sua casa. Um mensageiro de Deus iria chegar. Um mensageiro da parte de Deus ia vir para anunciar algo novo. E a Bíblia vai dizer que esse é o Evangelho. O Evangelho significa boas novas. Então ele começa a chamar os povos todos ao seu redor para ouvir as boas novas. E a Bíblia vai dizer que a sua casa encheu. A sua casa encheu. E o que me chama a atenção é que esse homem era tão influente, que não somente a sua casa servia a Deus, mas todo o que o chamou, porque ele sabe quem é verdadeiramente é seus amigos. Ele sabe que treva não combina com luz. Ele sabe que quem é mais chegado é aquele que tem a mesma fé, que pratica a mesma conduta de vida na questão da vontade de Deus. Ele sabe que quem é mais chegado é aqueles também que deve temer a Deus, porque senão vai entrar em discordância, vai entrar em briga, em confronto. Então todas as pessoas que estão dentro da sua casa são as pessoas também que referenciam e crê no mesmo Deus que ele crê. Serve o mesmo Deus que ele serve. Adora o mesmo Deus que ele adora. Honra o mesmo Deus que ele honra. Cultua a sua vida, ou cuida da sua vida para o Deus da qual também ele serve. Então ele escolhe a dedo. Ele sabe quem verdadeiramente vai dar crédito no que ele tem a receber na sua casa. Para quem você ultimamente tem abrido a tua porta? Quem ultimamente você tem convidado na tua casa? Quem ultimamente tem mais assentado na sua mesa? Homens de Deus? Mulheres de Deus? Santos de Deus? Santas de Deus? Ou somente pessoas que só vêm trazer desgraça para a tua história? Somente pessoas que vêm falar de político na sua casa? Ou somente pessoas que vêm falar de quem ganhou ou perdeu do clube ou do futebol? Ou na verdade só pessoas que vêm falar como foi a noitada, como foi a festa, como foi a viagem? Mas qual foi a última vez que tu abriste a porta para receber um homem de Deus que vem trazer um recado da parte de Deus para a tua família e para a tua casa? Porque Cornélio, ele recebeu um anjo de Deus, o próprio Pedro. E a Bíblia diz que quando Pedro começa a abrir a boca, versículo de número 34, antes de Pedro terminar o discurso, antes dele terminar a pregação, antes dele terminar de proclamar e anunciar por completo o Evangelho, a Bíblia fala que toda a casa foi cheia. Sabe por que muitas casas não estão sendo mais cheias? Porque a qualidade está ruim. Porque a qualidade não está referenciada ao próprio Deus. Mas quando uma casa está referenciada a Deus, sempre Deus se manifesta naquela casa. Sempre Deus visita aquela casa. Sempre Deus está presente naquela casa. Deus sempre é visível naqueles que são carnal. Mas quem realmente acredita nele, Deus é pessoa. E Deus é presente na sua casa. A Bíblia fala que Pedro pregando, a casa é cheia. E todos foram tomados pelo Espírito Santo. E todos começaram a falar outras línguas. E sendo batizados com o Espírito Santo. Quantos da sua casa hoje é batizado com o Espírito Santo? Hoje, quando a sua casa prefere perder a novela, mas não perde o joelho no chão? Quantos da sua casa prefere quebrar a televisão, mas não deixa um dia de culto? Quantos na sua casa prefere perder a amizade, perder amigos, mas não perde Jesus no coração? Quantos da sua casa prefere às vezes estar desempregado, mas não abre mão dos segundos, dos momentos que ele pode cultuar e adorar esse Deus maravilhoso que está no céu? Quantos da sua casa você pode dizer que ele tem o Espírito Santo de Deus? Quantos da sua casa é notório que ele consegue discernir, demonstrar pelas suas obras e os seus frutos que o Espírito Santo de Deus está cultivando a sua história, a sua vida? Porque a vida de Cornélio e suas amizades, seus amigos, até a sua família, foram todos cheios do Espírito Santo. A casa não estava dividida. A casa não estava com o coração aflito, com briga, com contenda. Mas estava em harmonia, estava em amor, estava em perfeição na palavra de Deus. O Espírito Santo, ele quer agir na tua casa.
O Espírito Santo de Deus quer agir na tua família. O Espírito Santo de Deus quer entrar com providência na história do teu filho. Mas enquanto você não começar a temer, referenciar e começar a colocar o teu Deus acima de todas as coisas na tua casa, nunca Deus vai conseguir alcançar através do Espírito Santo a tua família. Mas Deus manda dizer para mim e para você nesta manhã: reconheça, Cornélio era uma pessoa gentil. Cornélio era um homem que não era judeu por natureza. Mas Deus amava Cornélio. Deus reconheceu Cornélio. Deus visitou Cornélio e deu-lhe a graça da salvação. Deu-lhe a graça do perdão. Transformou a sua história, estruturou a sua família com um fogo da qual nunca provaram, com uma bondade que já nunca provaram. Porque antigamente Cornélio vivia na caridade. Carismático. Ele dava, ele doava, ele oferecia, ele pagava. Mas cristão não é carismático. Cristão é ser poderosos. Cristão é ser cheio da unção do Espírito Santo. Cristão é você não ver o problema, já ver a solução pelo divino Espírito Santo que consola, que aleluia, que demonstra que Deus é real. Quantas pessoas só vivem hoje em dia na carismática? A pessoa é a perfeita, dá, doa, compra, tira de si mesmo, mas não vê nada do fruto do Espírito Santo. Não vê nada da unção do Espírito Santo. Não vê nada do poder de Deus. Não vê nada da presença de Deus. É uma pessoa que faz tanto, mas sempre está cansado. Uma pessoa que produz tanto na questão matéria, mas sempre está fadigado. É uma pessoa que sempre está se movendo, se locomovendo para cima, para fazer tanto para outros, mas ele mesmo está perdido. A sua casa está frustrada. Ao seu redor está todos completamente perdido. Ele consegue somente dar vida a outro, mas ele mesmo está sem vida. Ele consegue alegrar outro, mas ele mesmo está triste. Ele consegue, às vezes, surpreender outro, mas ele mesmo está insurpreendente, porque a vida dele é só miséria, é só tristeza. Mas Deus manda dizer para mim e para você, irmãos, Deus não quer ninguém na carismática. Deus quer homens e mulheres com o joelho no chão. Deus quer homens e mulheres que têm coragem, que têm referência, que têm respeito diante dele, de olhar para o pai, de olhar para a mãe, de olhar para o filho, de olhar para a esposa, de olhar para o esposo, de olhar para a casa e dizer: aqui quem vai mandar é Deus. Aqui quem vai reinar é Deus. Aqui quem vai falar é Deus. Aqui quem vai ter o de dizer é Deus. Aqui quem tem a última palavra é Deus. Aqui nós espaltamos é na palavra de Deus. Aqui nós acordamos baseado na palavra de Deus. Aqui nós dormimos baseado na palavra de Deus. Aqui nós saímos de casa com referência na palavra de Deus. Aqui nós voltamos nosso lar sabendo que lá em casa é um lugar santo, é um lugar reservado, é um lugar previsto, da qual Deus tem que habitar, da qual Deus tem que estar presente, da qual Deus tem que estar movendo, da qual Deus tem que estar nébia, fazendo a sua vontade sobre os meus e da minha casa. Tem pessoas que buscam Deus só na igreja, está errado, você já tem que chegar aqui com Ele, meus irmãos. Não exige encontrar Deus na igreja. Aqui é um lugar de referência para receber o que o Espírito Divino vai falar a nós, estruturar a nós, mas a presença de Deus tem que estar com você desde a saída da sua casa. Quando você está só em casa, a presença de Deus tem que lhe visitar. Pessoas ligam para mim, o profeta, toda hora pedindo uma profecia diferente, toda hora pedindo um conselho diferente. Um pastor dá um conselho, vai ligar para outro para pedir outro. Aí o outro liga, dá um conselho, vai ligar já para outro para pedir outro. Que bobagem é essa? Quem tem Espírito Santo de Deus, meu irmão, não precisa nada dessas coisas. Não precisa ficar pendurado 5 horas em telefone não, para receber uma resposta não. Ele abre a palavra de Deus e o Espírito Santo queima o seu coração e diz: o céu está chegando, o céu está aberto, o céu é real, o céu, aleluia, ramastiribicastu, rimicalabacanta labaia. O Espírito Santo vai dizer: nega a si mesmo, isso não é nada, isso não é mais importante, isso não deixa isso te travar, não deixa isso te parar, não deixa isso fazer você desistir, mas olha para o autor e consumidor, crê que Jesus é real, crê que Jesus é fiel, motiva a sua fé, cultiva a sua fé, propaga a sua fé, pratica a sua fé, exercita a tua fé, vive a sua fé, faça de Deus a tua morada, faça de Deus o teu esconderijo, faça de Deus a tua torre forte, faça de Deus o
o teu protetor, faça de Deus o teu auxiliador, faça de Deus o teu condutor, faça de Deus aquilo tudo que você às vezes tenta na terra encontrar, mas não consegue. É nele que temos que tirar toda a nossa necessidade. É nele que temos que encher e preencher toda a nossa falta. É nele que é suficiente para nos dar e nos conceder toda a necessidade, em todos os ângulos, em todas as formas, em todas as maneiras que nós necessitamos nesta terra. Pessoa se frustra porque pensa que o amor, que melhor dizendo, que o relacionamento é melhor do que o amor de Cristo. Pessoa se frustra porque pensa que o carro é melhor do que andar de joelho na presença desse bom Deus. Pessoa se frustra porque acha e pensa, se não deixar, não dar liberdade em casa, vai ser uma casa vazia, vai ser uma casa sem motivação, sem aproveito, sem coisas para poder se extrair. Não. Quem tem Deus em casa, meu irmão, tem paz, tem alegria, tem comunhão, respeita um ao outro, obedece, se inclina, se volta para a verdade. Não é a televisão que vai distrair a tua cabeça. Não é o videogame que vai te dar mais atração, mais motivação. Não é o computador, o laptop na mesa que vai te dar mais comunicação com pessoas de fora da tua casa, enquanto você não consegue dar um oi para a tua esposa, enquanto você não consegue dar um oi para o teu filho, enquanto você não consegue gastar um tempinho só com o teu filho, você prefere ficar no virtual. Não existe isso. Qual foi a última vez que o teu filho passeou com você? Qual foi a última vez que a tua filha sentou do teu lado, no teu colo e disse: mamãe, me ensina de Jesus. Papai, me ensina de Jesus. Mamãe, ora por mim. Mamãe, ora pela minha escola. Mamãe, ora pela minha faculdade. Papai, faça isso porque está difícil. Pai, não estou conseguindo, algo está confuso. Ou ele foi para o amiguinho do lado. Ou ele foi para o colega de colégio. Ou ele foi para o tio, para a tia. Porque se ele fez isso, está errado. Quem é pai e mãe é o que está em casa. Esse ditado, ou melhor dizendo, essa forma que as pessoas no Brasil vai adaptando, é a titia, é o titio. Não, para de vergonha. Larga desta besteira. Você é mãe, você é pai. Tio é familiar. Tio é pessoa da qual é sua irmã ou seu irmão. Mas não vai com essa história que a professora é titia. Não vai com essa história mais lavada que o professor é tio. Não. Sobre o altar. Nunca haverá manifestação sobre o altar. Nunca haverá edificação sobre o altar. Por quê? Porque falta Deus na tua história, na tua vida. Um altar que está desfeito, um altar que está moronado, um altar que está torto, não adianta nada. Mas enquanto você não fazer como Elias, começar a edificar o altar, começar a colocar o altar em ordem, dizer: Senhor, manifesta e mostra que só Tu és Deus sobre Israel. Deus não vai salvar, Deus não vai conseguir libertar, Deus não vai conseguir. Por quê? Porque você não tem referência por Ele. Você não tem temor por Ele. Você não demonstra amor por Ele. Seria hipocrisia você querer algo que você não vive. Você desejar algo que nem você ainda tem. A presença santa do Espírito Santo, que é santa e sabe qual é o templo que Ele pode habitar. Sabe aonde a casa que Ele pode se referenciar ali, que Ele pode mandar. Quanto tempo você vai ser o dono da sua casa? Quanto tempo você vai ficar ainda segurando as cordas de sua família? Quanto tempo você vai ficar alisando o pecado daqueles que cometem diante do teu teto? E você vai agir como homem de Deus. Você vai agir como mulher de Deus. Estou falando ser grosso, ser estúpido, ser uma pessoa mal-humorada, ser uma pessoa com cara torta. Estou dizendo uma pessoa com ousadia. Uma pessoa que fala a verdade e doa quem doer. Uma pessoa que demonstra que o céu é real e o céu que é santo, lavado, remidos, transformado, impactados pela palavra de Deus. Que demonstra que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Que demonstra que sem a Bíblia nós estamos cegos, nós estamos em trevas, nós estamos perdidos. Que mostra se você quer a cachaça, é da porta para fora. Que demonstra se você quer prostituição, é da porta para fora, porque aqui não. Aqui tem um Senhor, aqui tem um Rei, aqui tem um que governa, aqui tem um que manda. E você tem que mostrar diante de todos que estão debaixo do teu teto, que aqui a palavra de Deus é que faz a diferença em nossa vida. Não é a amizadinha, não é o coleguinha, não é o vizinho. Não é quem quer ou não quer andar comigo, mas quem quer para sempre estar comigo nesta terra, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que nós temos que dar toda a honra e toda a glória. Se coloque de pé no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abre o teu coração para esta mensagem. Abre o teu coração para esse momento de reflexão, de você poder entender e compreender que o
que o mais importante não é você, o que você faz, mas o mais importante é quem está na história da tua vida, quem está na história da tua casa, da tua família. E Deus quer mudar famílias aqui. Deus quer dar ousadia para enfrentar o diabo que tem assolado a tua casa. Deus quer dar ousadia para pessoas aqui bater a porta para Satanás e abrir a porta para o bem-vindo divino Espírito Santo. Deus quer dar ousadia aqui para parar de ver todas as coisas como normal, todas as coisas como comum, todas as coisas como se fosse normal, porque no mundo parece normal, porque o vizinho faz, porque a vizinha faz, porque o irmão faz, porque a irmã faz, porque o amigo faz, porque a amiga faz, porque o pai faz, porque a mãe faz. Não, para com esse sistema, para com essa bagunça. Nós não vivemos para agradar ninguém aqui nesta terra. Nós vivemos para agradar um Deus, um Senhor, um Jesus. E para isso requer renúncia.